Ok, vamos agora para mais um vídeo onde falarei sobre o marxismo na União Soviética, que eu acho que é um tema importante, vai dar continuidade àquela série que eu estava falando sobre política. Inclusive eu tenho duas playlists aí, principalmente sobre marxismo, no decorrer ali do que nós podemos chamar pós-Karl Marx, onde você tem vários revisionistas, dentre os quais você tem aqueles mais ortodoxos e menos ortodoxos. Dos mais ortodoxos nós temos aqui o famoso Valentinovich Plekhanov, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Nasceu em 1856, inicialmente ele era de fato ortodoxo mesmo. A gente vai ver isso aqui conforme o texto do Giovanni Reale. Mas antes da continuidade, eu gostaria de dar um salve aqui ao Augusto Campelo. Graças aí ao Celso lá da faculdade, né, que conhece o cara, e pediu para me dar um salve dele, porque ele acompanha aí os vídeos. Então um grande abraço aí para você. E falando aqui do apóstolo do marxismo, Valentinovich, e também, obviamente, falarei finalmente do grande Lenin. E no final, vejam bem, também faremos uma oração para você que é marxista, para você que é esquerdista. Faremos uma oração a São Lenin, já que ele é um santo, né? É um santo carrasco, digamos assim, um assassino ético, ok? Já que ele faz isso em nome da justiça do futuro, que nunca vai chegar, mas é que é justiça abstrata, tão abstrata que chega até a deixar de ser justiça, faremos uma oração a ele. E aqui, inclusive tem um vídeo aí que fala sobre isso. Vamos falar um pouco sobre, primeiro, o grande Valentinovich Plekhanov. Em nome do materialismo histórico, ele criticou Lenin. Sim, um cara era marxista e criticou Lenin, que é muito comum a briga entre os marxistas. A história tem suas leis subjetivas e imanentes. E Lenin fez mal ao forçar, conforme diz aqui o Giovanni Reale, o curso dos acontecimentos. Plekhanov era alguém que acreditava no colapso, vide Marx, do capitalismo. Bom, então se vai haver um colapso efetivamente, eu não preciso fazer muita força para isso acontecer, já que há uma grande brecha nessa tendência do capital em viabilizar recursos, explorando através da mais-valia os proletariados. Por causa dessa brecha, haverá um colapso. Lenin não acreditava nisso, na verdade ele até acreditava sim, mas ele queria antecipar, porque já que ia acontecer de qualquer forma um colapso, vamos antecipar isso, mas falaremos mais no decorrer do vídeo. E aí, aqui diz que contra aqueles que confundiam, entre aspas, a dialética com a teoria vulgar da evolução, fazendo uma crítica aí a outros marxistas, Plekhanov quer restabelecer os direitos da dialética marxista, da dialética que se apoiou em Hegel. Eu ia falar Hegel, mas vai ficar muito cafona, né? Então, Hegel. E Hegel, que falava basicamente da fenomenologia do espírito. Marx, ele se apropria dessas ideias, fazendo obviamente um revisionismo ele mesmo, uma remodelagem daquela ideia no viés materialista. No último período de sua vida, tomou distância também da Revolução de Outubro, por ele vista como um golpe de mão blanquista, de que aquela Revolução de Outubro inicialmente parecia tão boa, no final das contas foi visto aos seus olhos apenas como um golpe. Em o texto manuscrito O que Fazer, publicado em 1902, Lenin, que nasceu em 1870 e morreu em 24 do século XX, ataca de um lado os revisionistas e do outro os teóricos da espontaneidade revolucionária. Vide Plekhanov, da classe operária, todos os que sustentavam que a consciência de classe, veja, e a revolução teriam sido o produto espontâneo do desenvolvimento do capitalismo. Espontâneo, diria Lenin. Para que esperar? Lenin é decididamente contrário a essa concepção. O proletariado, a seu ver, ele não é capaz de chegar por si a uma consciência revolucionária. Essa consciência, por meio da teoria revolucionária, o proletariado a recebe, sabe de quem? Da patrulha dos aristocratas. Pois é, Lenin acreditava que deveria existir uma patrulha de aristocratas. De intelectuais burgueses que sabem e que, portanto, têm o direito, e mais, têm o dever de se colocar como guia da humanidade na luta que esta faz por sua libertação final. Vamos combinar, gente. Vamos combinar. Lenin tinha sacado, ok, que as pessoas, quando se tornam massificadas, consequentemente também se tornam uma massa manobrável. Algo que pode ser nivelado. Algo que pode ser moldado, certo? Então ele sacou isso, ele percebeu, ele era muito astuto.
Beleza, a teoria de Marx é muito bonitinha ali, intelectual, mas ele mesmo nos chama praxis. Então, é claro que precisa haver guias da humanidade, porque essa espontaneidade exagerada que estamos esperando vai nos levar a esperar até o túmulo. Por isso que muitos leninistas fazem oração a Lenin. Brincadeira, não sei se isso existe, mas deve existir. Bom, luta aqui contra o Estado burguês e sem esperar o inevitável desmoronamento do capitalismo, tem que esperar porra nenhuma. E a revolução espontânea por parte das massas. Esperar pra quê? Vamos fazer isso agora. Segundo eles, hein? Pelo amor de Deus, eu abomino esses caras. Deve ser confiada ao partido que Lenin vê como um grupo selecionado de homens, os escolhidos, cuja profissão é a ação revolucionária. Os caras, vejam vocês, senhores. A profissão deles é revolução. A profissão deles é serem expert na ação revolucionária. Existem profissionais revolucionários hoje? É o que mais tem. É o que mais tem. Mas tem gente que acha que isso é teoria da conspiração. E eu pergunto, você estudou minimamente um pouquinho de história? Estamos falando aqui da história do marxismo na União Soviética. Mas tem muito mais, tá? Tem muito mais evidências e, inclusive, eu sempre bato na tecla. Documentos de ordem primária. Sabe o que é isso? Não. Não tem nem noção do que é o mínimo de pretensão, né, que o investigador tem que ter, é ter acesso aos documentos, que vão trazer uma evidência, uma comprovação. Mas nem isso esses caras sabem. E acham que tudo é conspiração. Eu também acho que tem muita conspiração besta por aí, é o que mais tem na internet. Abomino esta merda. Eu estou de saco cheio desses imbecis. Tem outra coisa pra dizer. Desses caras aí que acreditam em terra plana. Eu não aguento mais receber comentário de idiota dizendo que eu sou ateu, dizendo que eu sou esquerdopata. Porra, velho. Eu sou ateu e esquerdopata, cara. Olha só que bonito isso agora, né? Porque eu não acredito que a terra é plana. Meu Deus. E esse é um extremo, né? Agora o outro extremo é aqueles que desconsideram até os documentos que a gente esfrega na cara deles que existe. Eles falam, não, isso não tem nada a ver, não existe conspiração nenhuma. Não, tudo é bom, tudo é belo, tudo é bonito. O mundo é lindo. Ai, ai. Bom, vamos continuar para terminar logo esse vídeo. Em suma, para obter sua emancipação, o proletariado, segundo Lenin, no manuscrito Estado e Revolução, 1917, deve derrubar a burguesia, conquistar o poder político e instaurar sua ditadura revolucionária. Repito, instaurar sua ditadura revolucionária, a ditadura do proletariado, que era o que esses caras, na época da ditadura aqui no Brasil, que eram contra, obviamente, o governo militar, queriam fazer. Tá? Vamos falar um pouquinho do Plekhanov e a difusão da ortodoxia. Quem difundiu o marxismo na Rússia foi exatamente ele, Valentinovich Plekhanov, 1856-1918, inicialmente partidário da organização populista Terra e Liberdade. Mais tarde ele passou a combater precisamente esse populismo que existia. A partir da perspectiva do marxismo ortodoxo, depois de ter estudado Marx mais profundamente, mais cautelosamente, mais calmamente, escreve ele, está fora de dúvida que as relações políticas influem sobre o movimento econômico, mas também está igualmente fora de dúvida que antes de influir sobre tal movimento, elas foram por eles criadas. Esta é a razão por que se equivocam os populistas, que pensam, tipo, Lenin era populista, né? Que pensam que a revolução na Rússia pode ser realizada sem passar pelo capitalismo. A história, que aí você sabe que a Rússia era uma economia mais agrária, né? Ou eu estou enganado? Mas a história tem suas leis objetivas e imanentes, disse ele. E essas leis não podem ser ignoradas. E na opinião de Plekhanov, Lenin fez mal ao forçar o andamento da história, não deixar que o capitalismo efetivamente se fortalecesse para então gerar a dialética efetiva apregoada por Marx e Hegel. Assim, ortodoxo no que se refere ao materialismo histórico, ok? Da luta de classes, etc. e tal, Plekhanov também o é no que se refere ao materialismo dialético, aquela questão da tese, da antítese e da síntese. Dirá, muitos confundem a dialética com a teoria da evolução. E, no entanto, ela difere essencialmente da vulgar teoria da evolução, que se baseia no princípio de que nem a natureza nem a história dão saltos e que todas as mudanças no mundo se realizam gradualmente. Dado o fato de que deve existir essa graduação,
é necessário que o capitalismo se estabeleça antes que efetivamente façamos uma revolução, por causa justamente do colapso do capitalismo. Hegel já demonstrava que, entendida nesse sentido, a teoria da evolução era inconsistente e era ridícula. Ele está fazendo esse paralelo da evolução com a graduação efetiva do modo de ver do materialismo dialético. Crítico também dos construtores de Deus, isto é, como vários autores de sua época, pensavam inserir o marxismo científico em um misticismo religioso. A grande verdade é que o marxismo se tornou uma religião, né? Todo mundo sabe disso. Mas Plekhanov, no último período de sua vida, também se distanciou do partido jacobino. Tem tudo a ver, né? Jacobino, bolchevique, tudo a ver. E ditatorial de Lenin, e rejeitou a Revolução de Outubro, enquanto havia, repito, como um golpe de mão do tipo blanquista. Como tentativa realizada em uma situação ainda não madura para o objetivo. Voltando à Rússia depois da Revolução, Plekhanov foi acusado de traição pela maioria bolchevique, que traçou clara distinção entre os bons trabalhos do primeiro Plekhanov. Aceitamos o Plekhanov o primeiro, mas o último, maus trabalhos. O último, um grande revisionista, que deve ser expurgado do movimento marxista na Rússia. Como de praxe, digamos assim, a arbitrariedade do revolucionário sempre criminaliza qualquer antagonista, mesmo que ele fosse o próprio Marx, vide Plekhanov, e a gente tem um grande exemplo quanto à história do marxismo no governo de Stalin em relação a Trotsky. Mas o próprio Marx pode ser rejeitado pelos revolucionários, né? Esta que é a grande verdade. Nascido agora, falando sobre Lenin, ele nasceu em 1870. Vladimir Lenin, na verdade Vladimir Ilyanov, chamado de Lenin, foi o terceiro de 6 filhos, e em 1887 seu irmão maior, Alexander, em um grupo de estudantes nihilistas, passou a propagar ideias anarquistas e participou de atentados contra o czar propriamente. Descoberto, foi preso e executado. E esse trágico acontecimento deixou impressões enormes sobre o jovem Lenin, que se convenceu de que o caminho anarquista não era praticável para abater o czarismo, era necessário algo mais bem estruturado do que esse sentimento visionário dos anarquistas. É preciso estabelecimento, é preciso organização, é preciso liderança, é preciso os guias da revolução. Sem eles, nada pode ser feito, pensaria Lenin. Depois de formado, ele passou a estudar os problemas econômicos da Rússia e começou a ler as obras de Marx e Engels. Convencido da justeza de suas ideias, sabe-se lá por quê, né? Eu faço esse parêntese aqui, passou a combater os populistas. Esses que Plekhanov também criticava. E depois de breve estadia na Suíça, onde contatou com alguns exilados, entre os quais Plekhanov, depois certamente o acusava também de populismo, voltou para a Rússia com a intenção de dar vida ao Partido Social Democrata Russo, filiado à Segunda Internacional. Eu falei bastante sobre a Segunda Internacional nos vídeos anteriores, está na playlist, acesse lá, playlist Refutando o Marxismo, ou então a playlist política, que é mais completa. Entretanto, foi preso e deportado para a Sibéria, onde ficou 3 anos. Em 1900, Lenin conseguiu sair do país, ficando durante 5 anos na Europa Ocidental. Em 1903, o Partido Social Democrata Russo realizou um congresso em Bruxelas e a corrente de Lenin conseguiu se impor, como lhe era de costume, ainda que por pequena margem. Desde então, essa corrente passou a ser chamada bolchevique. Bolche em russo significa demais. Ironia isso, não? Ao passo que o grupo adversário, que todos nós conhecemos, passou a ser chamado de menchevique, e menche significa de menos. A falência da Revolução em 1905 obrigou Lenin a fugir novamente da Rússia, onde reentrara há pouco. Os bolcheviques e os mencheviques, que faziam parte do mesmo partido anteriormente, que era o social-democrata russo ligado à Segunda Internacional, acabaram por se dividir. Bom, Lenin, eleito presidente do Conselho dos Comissários do Povo, levou a fundo sua batalha contra todos os adversários da Revolução, embora em certo momento tenha sido obrigado
a, digamos, reintroduzir os mecanismos da economia de mercado. Sim, caros amigos, sim, grande marxista, você pessoalista, você do PCdoB, você amante de Stalin, né, e de todos aqueles que promulgaram ideias como as de Mao Tse Tung, Fidel Castro. O Lenin, certo? O pai aqui dos revolucionários, um dos pais revolucionários, né, usando a linguagem da igreja, reintroduziu os mecanismos de economia de mercado, porque ele precisava de dinheiro, sabe? Para ganhar dinheiro, não fazemos do jeito marxista, fazemos do jeito liberal, ou neoliberal, como diria aí meus professores, né? Alguns, não todos, que dizem que neoliberalismo é o que acontece aí após, digamos aí, a revolução marginal dos economistas, como o próprio Ludwig von Mises. Eu tenho um vídeo falando sobre Marx e Mises, e outro falando do cálculo econômico. Assistam lá que vocês vão ver claramente o que é uma refutação, baseado, claro, em documentos, baseada na obra, inclusive, do Mises, a respeito do cálculo econômico socialista que não funciona de forma alguma. Em 1902, Lenin publicou O que Fazer, um manuscrito que constitui o ato de nascimento do bolchevismo. Nessa obra, por um lado, ele ataca o revisionismo, como de Bernstein, por exemplo, que para ele nada mais é do que oportunismo e ecletismo. Eu tenho um vídeo que fala sobre Bernstein e vários outros, como Kautsky e tantos outros pensadores aí, Rosa de Luxemburgo, assistam que é bem legal. Eu fazendo propaganda dos meus vídeos lá, que tá muito fraco, velho. Aí ele fala aqui também, ó, Bernstein deforma grosseiramente e monstruosamente o pensamento de Marx. Será? Qual foi o cuidado de Lenin em ler o Capital do Karl Marx, né? E por outro lado, os teóricos da espontaneidade revolucionária da classe operária. Apesar que Lenin foi um grande teórico também, viu? Ele escreveu bastante. Esses últimos seguidores ortodoxos do materialismo histórico reduziam a política a reflexo da economia e, portanto, sustentavam que a consciência de classe e a revolução seriam o produto espontâneo, essa palavra ele não gostava, do desenvolvimento do capitalismo. Mas Lenin rebelava-se contra essa ideia. E afirma ele que a história mostra que por si só o proletariado não está em condição de amadurecer consciência, uma séria consciência política e revolucionária. Por si só, chega unicamente às reivindicações. Essa é a espontaneidade que eles chegam. Mas não a uma revolução de caráter organizado e efetivo. E o proletariado recebe a teoria revolucionária de um aristocrata. É esse aristocrata que faz parte de um esquadrão de intelectuais burgueses. São os burgueses ou os intelectuais aristocratas que derrubarão efetivamente aquela mesma burguesia. Esquadrão de intelectuais burgueses que a sabem e sabendo-a têm o direito e o dever de colocar-se à frente da humanidade no processo de sua libertação final. Eles são burgueses, eles têm dinheiro e agora têm a consciência marxista. Então eles devem se colocar à frente da luta. Somente assim, na opinião de Lenin, o movimento operário podia se tornar um movimento invencível. E venceram de fato na Revolução de Outubro. Para Lenin, a consciência política identifica-se com a ideologia marxista, que é a doutrina oficial do Partido Revolucionário e que é onipotente porque é justa. Puta que pariu! Muito justa, realmente, né, Lenin? Poxa vida. Muito justa, escreve Lenin, 3 fontes e 3 partes integrantes do marxismo. É ela que institui um partido que, por sua vez, torna-se a custódia de sua pureza. Eles poderiam aceitar a ditadura. E aí fica a pergunta, mas aceitavam a tirania? Ditadura numa perspectiva grega, o ditador vai, toma e devolve. Comunismo é, de certo modo, uma melhoria do que é o socialismo, ou de uma evolução, digamos assim, do socialismo. A ditadura do proletariado no socialismo devolverá o seu poder para que haja um verdadeiro comunismo em uma organização, ou um órgão econômico ali que dê subsídio igualitário a todos? História da carochinha, né, meu velho? História da carochinha. Para Lenin, a consciência política identifica-se com a ideologia marxista. Isso é consciência. Que é a doutrina oficial do Partido Revolucionário e que é onipotente porque é justa. Escreve Lenin em 3 fontes e 3 partes integrantes do marxismo. Fiz questão de repetir para você gravar essa ideia leninista que é um absurdo. É ela que institui o partido e que, por sua vez, torna-se a custódia de sua pureza. Ela não deve ser criticada
já que toda diminuição da ideologia socialista, todo afastamento dela implica necessariamente o fortalecimento da ideologia burguesa. Veja o nível da mentalidade revolucionária. Não podemos criticar o socialismo, ainda que ele esteja errado, que tenha brechas, porque no fundo, isso significaria fortalecer a ideia burguesa. E aí vocês perguntam, por que esse pessoal tem uma mente tão doente assim? Está explicado. Até coloquei um comentário aqui. Primeiro, há uma divinização da aristocracia, né, uma espécie de messianismo. O marxismo é uma vertente do cristianismo. Ah, você está falando besteira, não sei o que, não sei o que. Estou falando besteira. Eu tenho uns autores aqui para citar. Mas nem vou falar nada, se você questionar eu coloco aqui. Porque é óbvio que a perspectiva, digamos assim, cristã, entre aspas, ou religiosa, entre aspas, é humanista. É claro que é humanista. Mas eles vêm com a perspectiva da salvação do homem. Com a mentalidade visionária do mundo melhor. Do paraíso. A parousia não aconteceu através da religião, façamos nós. Essa era a revolta e a aceitação do Karl Marx ao Feuerbach. Que diz, não, Feuerbach estava certo, só que ele parou no ponto que não devia ter parado, tinha que ter continuado. Porque ele parou lá, Deus criou o homem. Quer dizer, o homem criou Deus, aliás. Mas aí o Feuerbach não faz a pergunta, mas por que cargas d'água o homem criou Deus? Porque existe um mundo injusto na luta de classes e blá 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 blá, todo um historicismo, uma filosofia da história para dar subsídio às suas ideias. E Lenin acreditava nisso e não podia criticar. Lenin queria a força da burguesia, mas não sua ideologia, obviamente, né? Diga-se de passagem. Mas era através deles, dos aristocratas, que a coisa iria andar. Haveria talvez um ponto de vista, não sei se estou forçando muito a barra, mas quase que positivista ali, não sei. Porém, insiste Lenin, para derrubar a burguesia, a classe operária deve ter uma direção que deve ser confiada a um destacamento selecionado de homens cuja profissão é a ação revolucionária. A profissão deles é essa, ser revolucionários. Como podemos ler em O Que Fazer, o manuscrito já citado aqui anteriormente. Pois bem, esse destacamento selecionado de revolucionários profissionais é o partido do grande Vladimir Lenin.